2 deputados conseguiram votos suficientes para serem eleitos no Paraná, mas tiveram as candidaturas indeferidas pela Justiça Eleitoral. Os concorrentes são Juscelito Canto, do PSDB, que concorreu a uma vaga na Câmara Federal, e Moacir Fadel, do PSD, que disputou uma cadeira na Assembleia Legislativa. Os dois receberam votação suficiente para se eleger, mas tiveram os registros de candidaturas negados pela Justiça Eleitoral com base na lei da ficha limpa, por terem condenações judiciais que deixaram eles inelegíveis. Juscelito Canto recebeu 74.300 votos, sendo o mais votado na federação formada pelo PSDB e o Cidadania. Entretanto, como teve o registro indeferido, o segundo mais votado acabou herdando a vaga. No caso, o beneficiado foi o ex-governador Beto Richa. O ex-prefeito de Ponta Grossa foi considerado inelegível por conta de uma ação de impugnação que apontou que ele estaria com os direitos políticos suspensos por uma condenação por improbidade administrativa. Ele teria utilizado um policial militar cedido à prefeitura como segurança particular. Já Moacir Fadel recebeu 41.500 votos para deputado estadual. Mas o ex-prefeito de Castro, município da região dos Campos Gerais, foi condenado por crime contra a administração pública por ter aumentado os gastos com pessoal nos últimos 6 meses de sua gestão na prefeitura em 2012. Com o registro negado pela Justiça Eleitoral, a candidata Cloara Pinheiro, do PSD, assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa. Em sessão realizada ontem à tarde, os juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná negaram por unanimidade os embargos de declaração ouvidos pelos 2 candidatos. Agora eles terão que recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para tentar reverter essa decisão. Ou seja, não tem martelo batido, ainda vão recorrer, ainda podem reverter a decisão. Enquanto isso, o eleitor é feito de bobo, porque foi lá e votou em um candidato que não tinha condições jurídicas para se eleger, para se candidatar, foram bem votados, conquistaram vagas, mas aí é como se o voto tivesse ido para o lixo por conta desse atraso da Justiça Eleitoral em julgar os processos antes das eleições. E outra coisa, a gente sempre fala dessa demora da Justiça, mas também peço e lembro aos eleitores que cabe a eles puxar a capivara ali do candidato que você quer eleger. Então, estudar um pouquinho, ler as informações, se o candidato tem um processo ou não, tá com o risco de depois perder a candidatura, faz parte do nosso dever também como eleitor. Olha, é muito triste trazer esse tipo de informação, porque o que eu percebo é o seguinte, o que a Bia falou que os votos são jogados no lixo, e é absolutamente verdade, porque eles não são nem considerados ali na chapa, na federação. Esses votos realmente são jogados fora. É como se esses eleitores, nesse caso, na votação de deputado, não tivessem votado branco, nulo, não entram na conta. E assim, e me dói ainda mais quando eu percebo, Bia, que os 2 candidatos aqui, alvos do nosso comentário, tanto o Moacir Fadel quanto o Juscelito Canto, são ali da região dos Campos Gerais, que nos escuta agora. Ótima audiência que a gente tem ali na região de Castro, onde o Moacir foi prefeito, o Juscelito ali em Ponta Grossa, e eu fico me perguntando, será que justamente esses votos que foram entregues para esses candidatos, caso eles não tivessem concorrido, não teriam ido para outros candidatos da região, e essa região poderia estar melhor representada? Porque nesse caso, olha só, perde um deputado estadual, perde um deputado federal, o que impede inclusive a atração de recursos, a atração de investimentos, obras e tudo mais. Então é importante que a Justiça Eleitoral tenha sim uma atenção clara, seja absolutamente rígida quanto a essa questão do registro de candidatura. Talvez o entendimento, Bia, tenha que ser diferente. Pode se candidatar quem tenha o documento absolutamente todo correto. Essa ideia de ficar concorrendo sob júdice, para ficar enrolando, vai para o TSE, daí depende de acordo, depende disso, depende daquilo. Por favor, isso tem que ser superado. E tão errado quanto talvez essa morosidade da justiça, Bia, é importante que os próprios candidatos, tá? Eles sabem da capivara deles, eles sabem dos problemas jurídicos que eles têm. Se eles querem concorrer, que eles tratem de resolver esses problemas antes da eleição. Eles ficam agora, eles protelam, e falam, olha, talvez se eu me candidatar e se eu ganhar, talvez eu consiga ali dizendo que as urnas falaram, o povo é soberano, eu preciso do meu mandato. Que nada! Você precisa estar limpo, correto, com os documentos todos em dia, para daí concorrer. Então, assim, nesse caso, Bia, tem muita gente errada nessa história. Tem a Justiça Eleitoral que precisa ser célere, garantir que essas pessoas talvez nem estejam na urna se eles não têm a documentação correta. Os candidatos precisam parar, às vezes, dessa ideia de tentar dar um jeitinho para aparecer ali, para tentar conquistar o voto do eleitor. E os eleitores também precisam olhar direitinho em quem estão depositando seu voto. Porque muitas vezes, quando escolhem um,
deixam de escolher talvez opções melhores ou que talvez poderiam representar de fato a sua região. É verdade, Pedroso, muito bem lembrado, porque agora Ponta Grossa, que nos ouve, nos assiste pelo YouTube, perde essa representação, porque os candidatos que entram na lista ali do TRE para assumir as vagas não necessariamente são da região em que foi penalizada, e nesse caso nem são, né? A gente tem Beto Richa e também a Cloara, que não representam ali necessariamente Ponta Grossa, não são daquela região. A Cloara, se minha memória não me trai, é ali da região de Londrina, e o Beto Richa, ele tem o polo eleitoral dele, principalmente aqui em Curitiba, região metropolitana, fez voto no estado inteiro, é ex-governador, mas assim, essa vocação regional foi perdida. E quando você percebe as pessoas votando em 2 ex-prefeitos, a sensação que eu tenho é que elas escolheram candidatos mais próximos de si. E assim, e quando a gente fala que o voto é jogado no lixo, porque é tão triste, porque é o seguinte, se esses candidatos, olha, fizeram voto, não se elegeram, ficaram numa posição abaixo ali na chapa, não vão estar representando a região, mas eles têm um peso dentro da estrutura partidária. Nesse caso, quando nem o voto é computado, é como se nem esse peso, nem dentro do partido eles acabam contando com um respeito tão grande. Então é importante essa crítica e autocrítica também dos próprios candidatos.